Centenas de milhares de brasileiros foram para a rua protestar contra a corrupção, o PT, e pediram o impeachment da presidente Dilma. Foi o terceiro protesto já, em 5 meses, e o primeiro em que o ex-presidente Lula foi fortemente criticado pelos manifestantes. Vamos então dar uma olhada aqui no nosso telão para a gente ter uma ideia do tamanho desse protesto. O portal de notícias A Globo G1 fez um levantamento com os organizadores das manifestações e também com a Polícia Militar. Olha, os protestos se espalharam por 205 cidades, em todos os estados e no Distrito Federal. Pelas contas dos organizadores, temos aqui, 2 milhões de manifestantes que saíram às ruas. Já a Polícia Militar calcula 879 mil pessoas. O protesto de ontem foi maior do que o do último dia 12 de abril. A gente tem uns números aqui para relembrar, quando 1,5 milhão de pessoas participaram, pelos cálculos dos organizadores, ou pouco mais de 700 mil, de acordo com o cálculo da Polícia Militar. Agora, em 15 de março, a gente tem aqui, foram 3 milhões de pessoas, pelos cálculos dos organizadores, e 2 milhões e 400 mil pelas contas da PM. Agora, os números que a gente mostrou inicialmente dos protestos de ontem não incluem o Rio, porque a PM não divulgou o balanço e os diferentes grupos que organizaram também a manifestação não chegaram a um consenso sobre quantas pessoas participaram. Ana, mas o domingo foi tranquilo. Por todo o país, os manifestantes saíram às ruas em clima de paz. A indignação estava em faixas, cartazes e em bandeiras. Debaixo de sol e sem perder o bom humor, os brasileiros cobraram mudanças. O verde e o amarelo estavam nas roupas, nas bandeiras e no rosto. E os manifestantes repetiram as palavras de ordem dos 2 últimos protestos: pelo impeachment, contra a corrupção, contra o governo e contra o PT. É contra o desmando, a corrupção, a ladruagem, a falta de honestidade do governo. Manifestantes levaram cartazes, faixas e fizeram coro contra o ex-presidente Lula e contra a presidente Dilma. Fora Dilma, fora PT! De norte a sul do país, muita gente manifestou apoio ao juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. Em Brasília, os manifestantes se concentraram na esplanada dos ministérios e seguiram até o Congresso Nacional. Segundo os organizadores, eram 55 mil pessoas, 25 mil segundo a PM. Os brasilienses carregaram uma faixa enorme pedindo o impeachment e exibiram um boneco do ex-presidente Lula vestido como presidiário. Os manifestantes lembraram também 2 escândalos de corrupção descobertos e investigados nos governos do PT: o mensalão e o desvio de dinheiro da Petrobras. Teve gente que veio de longe para protestar. Andamos 500 quilômetros, saímos de casa 3 horas da manhã para participar do manifesto, acreditando que tem condição da gente mudar o Brasil. A orla de Copacabana foi o palco do protesto do Rio de Janeiro. A Polícia Militar não calculou e os organizadores não se entenderam quanto ao número de manifestantes. Nas ruas e nas janelas, os moradores protestaram contra a corrupção e pediram o impeachment da presidente Dilma. É o mínimo que a gente pode fazer, é demonstrar nossa indignação diante desse cenário que a gente vive. No meio da manifestação, um grupo defendeu o governo e foi vaiado. Em Belo Horizonte, o protesto teve início na Praça da Liberdade e seguiu para a Praça da Savassi. 20 mil pessoas, segundo os organizadores, 6 mil, segundo a PM. Ao contrário das outras manifestações, o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, desta vez foi para a rua. No interior de Minas, também houve protestos em Uberaba, Poços de Caldas e Juiz de Fora, entre outras cidades. Na Grande Vitória, os manifestantes vestiram verde e amarelo e pediram o impeachment da presidente Dilma. Foram 70 mil pessoas, segundo os organizadores, 40 mil, segundo a PM. Aqui em Curitiba, os manifestantes vieram para as ruas vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil e muitos cartazes e faixas, pedindo o fim da corrupção e o impeachment da presidente Dilma. É um protesto contra um governo que mentiu, que se elegeu em cima de uma plataforma e implantou uma totalmente diferente. Tanto os organizadores quanto a Polícia Militar calcularam a participação de 60 mil manifestantes na capital paranaense. Em clima pacífico, as pessoas pediam a saída da presidente Dilma e recolheram assinaturas em apoio a um projeto do Ministério Público contra a corrupção. Em Porto Alegre, manifestantes levaram panelas e nariz de palhaço. 65 mil pessoas saíram às ruas pelas contas dos organizadores.
30 mil pelos cálculos da polícia. O trânsito da Avenida Goethe, uma das principais de Porto Alegre, foi bloqueado para que os manifestantes pudessem sair em caminhada. Eles carregam cartazes e trazem faixas com frases de ordem. Em Florianópolis, 30 mil pessoas participaram da manifestação, segundo os organizadores. 26 mil nas contas da polícia. Em Fortaleza, os manifestantes fizeram até uma coreografia. Foram 50 mil pessoas, segundo os organizadores. 15 mil, de acordo com a Secretaria de Segurança. Em Salvador, os organizadores estimam que 15 mil pessoas protestaram nas ruas. A PM calcula que eram 5 mil. A manhã de protestos começou com uma caminhada. Os manifestantes saíram do Porto da Barra e caminharam até o Farol. No Recife, os protestos contra a corrupção e o governo reuniram 50 mil pessoas, segundo os organizadores. A PM não calculou. Os manifestantes pediram o fim da corrupção e levaram para a rua um imenso boneco do juiz Sérgio Moro. Em Maceió, 15 mil pessoas foram para as ruas, segundo os organizadores. 12 mil, segundo a PM. Em Belém, 10 mil pessoas tomaram as ruas, segundo os organizadores. A PM calculou 5 mil manifestantes. Eles pediam o fim da corrupção, redução dos impostos e melhorias na educação. Eu quero a educação. O povo educado sabe votar. 3 gerações se uniram no protesto. Eu vim protestar por um país melhor para o futuro do meu filho. Em Goiânia, manifestantes de todas as idades enfrentaram sol forte para protestar. Um momento como esse não deve ser perdido por ninguém. Foram 70 mil manifestantes, de acordo com os organizadores. 10 mil, segundo a PM. Em Cuiabá, o protesto foi na região central da cidade e reuniu 20 mil pessoas, de acordo com os organizadores. 14 mil pelas contas da PM. O MASP foi o ponto de encontro em São Paulo. O grupo de motociclistas chegou fazendo barulho. Este homem foi hostilizado quando tentou colar um cartaz de apoio ao PT. 2 horas antes dos protestos, foram fechados pela polícia os acessos da Avenida Paulista nos 2 sentidos. Até a ciclovia, que é bastante usada aqui aos domingos, foi fechada pelos policiais. Buscar melhores condições para o meu filho, que tem 7 anos. A gente tem que vir para a rua, tem que fazer barulho, tem que fazer eles nos ouvir. O auge da manifestação foi por volta das 4 da tarde. O protesto ocupou 10 quarteirões da Avenida Paulista. Do alto, com o Globocop, foi possível ver melhor o tamanho da manifestação na avenida. Os grupos organizadores estimaram o público entre 900 mil e 1,5 milhão de pessoas. Segundo a Polícia Militar, foram 350 mil no pico, 75 mil a mais do que em abril. O Datafolha contou 135 mil manifestantes, 35 mil a mais do que no protesto anterior de 12 de abril. Muitos pais trouxeram os filhos. Já este grupo de mulheres homenageou o juiz Sérgio Moro. Nós queremos apoiá-lo e dizer que é o caminho da nação. A manifestação contou com a presença de políticos. Os manifestantes levaram cartazes contra o ex-presidente Lula e estenderam faixas e bandeiras, pregando o impeachment. A manifestação em São Paulo terminou sem nenhum incidente grave, por volta das 5h30 da tarde. Também teve protesto em várias cidades do interior de São Paulo. Nós temos que ensinar para os nossos filhos, que são a futuro dessa nação, nós precisamos lutar por aquilo que acreditamos, aquilo que nós realmente achamos que é o correto. 55 mil participaram da manifestação em Campinas, pelos cálculos dos organizadores. A Guarda Municipal diz que eram 6 mil. Em Ribeirão Preto, segundo os organizadores, 45 mil pessoas participaram do ato. A PM contou 40 mil. O hino nacional foi ouvido a todo momento no domingo de protestos de norte a sul do país. O
Instituto Lula divulgou uma nota sobre os protestos contra o ex-presidente. Afirma nessa nota que Lula foi preso na ditadura porque defendia a liberdade de expressão e organização política, que o povo brasileiro sabe que ele só pode ser acusado de ter promovido a melhora das condições de vida e acabado com a fome de milhões de brasileiros. A nota diz ainda que Lula jamais cometeu qualquer ilegalidade antes, durante ou depois dos seus 2 governos.